Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 12 de maio de 2025, quarta semana da Páscoa, segunda-feira. Santo do dia, São Pancrário, intercessor contra as cólicas e dores de cabeça, rogai por nós. Tudo acontece no século III Roma, sob, sobre Pancrário. Sabe-se que ele herdou dos pais a fé, mas também uma coragem e admiração pelo imperador. De certa forma, eles eram protegidos aí pelo imperador romano. Ao tornar-se órfão, teve que morar com um tio, né, um tio santo, chamado Dionísio, que morreu mártir antes do sobrinho. Diante da perseguição promovida pelo imperador, Pancrário, que era muito jovem, começou a ver pessoas testemunhando Jesus até o sangue, como seu tio e amigo. Persuadido pelo próprio imperador, que recordava o amor que tinha seus pais, e tentou seduzi-lo, mas São Pancrário manteve-se fiel a Jesus diante de tantos testemunhos. Mesmo diante das promessas e ameaça de morte, então, que o imperador lhe fizera, ele manteve firme na conversão a Jesus Cristo. Portanto, com apenas 15 anos, São Pancrário soube dizer não ao poder opressor e sim à vida eterna, na qual entrou depois de ser decapitado, ou seja, martirizado, também como seus amigos Nereu e Aquiles. Senhor Jesus, tantas são as tentações que nos seduzem para que a negativa à sua vontade se instale em nossa alma. Pedimos-vos, pela intercessão de São Pancrário e também pela intercessão de seus amigos Nereu e Aquiles, que também são santos, a coragem para irmos até as últimas consequências em busca do seu santo seguimento. Assim seja. Amém. Leitura de hoje, na liturgia de hoje, a igreja nos chama a não duvidar da graça de Deus. Não duvide da graça de Deus. É a síntese de toda a liturgia. É o que vai acontecer na primeira leitura, quando Pedro também está ainda inseguro, né? Com tanta investida da mentalidade a judaica, então Pedro está dividido um pouco. Eu atendo os apelos da comunidade judaica ou atendo a Jesus Cristo, anunciando o evangelho também aos pagãos. Então, nesta dúvida, o Senhor aparece para Pedro, lhe dando a certeza de que a palavra e a salvação seria para todos. No responsório 41 de hoje, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então, esse desejo de cada um de nós de servir a Deus, assim como o santo de hoje, né? O santo Pancrário, que serviu até a morte, um menino, um exemplo de 15 anos de idade. E no Santo Evangelho, o Senhor se apresenta como o bom pastor, aquele que defende as suas ovelhas, aquele que garante a salvação das suas ovelhas. Ouçamos com atenção a palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comestes com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come.
Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus purificou. Isto repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando então o próprio Cristo fala que em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quando ele fala isso, então existe uma porta, uma maneira, uma, uma verdade sobre ser pastor. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas.
pela porta, ou seja, acompanhando a os apóstolos. Então, tem que ser apostólico. Então, não adianta ser pastor das ovelhas entrando por portas estranhas. Existe uma porta, o batismo, existe todo um aconselhamento, toda uma tradição apostólica, existe toda uma tradição doutrinal, existe todo um magistério ao ser igreja, né? Existe a palavra de Deus que vem da tradição apostólica, do Santo Magistério, e também nos trazendo aqui a palavra de Deus, a própria palavra, a própria Bíblia. Então, tem uma porta para entrar no redil das ovelhas. Quem não obedece isso, não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo que fala. Quem entra por outra porta, em outro lugar, é ladrão e assaltante. Porque vai falar de Deus, vai falar de evangelho, vai falar, mas com o objetivo de assaltar, de roubar, de furtar as ovelhas. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção. Existe um jeito de entrar no redil, existe uma forma de entrar, de ser pastor. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz para fora. Tá? Então, as ovelhas também têm que ter todo essa noção. A ovelha não pode ser algo infantil. Falou de Jesus, então é de Deus. Faz caridade, é de Deus. Não, existe uma forma, existe um jeito de anunciar Jesus Cristo, de ser igreja em Jesus Cristo. Fórmula esta que o próprio Cristo coloca como condição. Desde o momento em que, sobre Pedro, diante dos apóstolos, ele fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, existe um jeito de ser a igreja de Jesus Cristo. Não é porque alguém fala sobre Jesus Cristo, que é igreja de Jesus Cristo. Então existe uma porta, um caminho para alcançar as ovelhas. O ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Agora, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, é, esta vida em abundância é para as ovelhas que estão naquele redil, mas também é a ovelha que está perdida, a ovelha que está longe. O próprio Senhor, nesta parábola, na sequência, ele fala que ele larga as 99 no redil e vai em busca daquela ovelha perdida. É isso que está acontecendo na primeira leitura de hoje, quando então Pedro ele é questionado pelos seus colegas, seus pares, mas que vem da fé judaica. Então, ainda trazendo as tradições judaicas e querendo conservá-las no anúncio do Santo Evangelho, na construção da Igreja de Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo intervém e dá a Pedro esta visão, porque a crítica é que eles estavam comendo na refeição com os pagãos. E a refeição dos pagãos, eles é diferente, o modo de preparar, as carnes que comem, poderiam estar comendo carne de porco, poderiam estar comendo sangue, poderiam estar comendo uma opção de coisas que, pelas leis e tradições judaicas, eram proibidas. Mas Pedro então tem esta visão, uma visão de um lençol que desce e sobre ela tinha todas as espécies, porque e a voz de Deus falando: levanta-te e come, porque é Deus que santifica, é o Senhor que santifica. Tudo, não é o que entra pela boca que vai te condenar, é o que sai pela boca, são as intenções do seu coração. Então, tudo isso Deus purificou. E olha como Deus fala, o próprio Cristo fala para Pedro nessa visão: não chames de impuro o que Deus purificou. Então, esta visão de Pedro o torna liberto de todas as tradições, de todas as correntes
que vinham da linha judaica, e ele agora enxerga nesta visão a possibilidade de conversão de um mundo pagão. Olha como conclui lá no versículo 17 da primeira leitura de hoje, em Atos, capítulo 1, capítulo 11. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Pedro fala, porque ele foi testemunha e dá testemunho de que o Espírito Santo desceu sobre os pagãos, assim como desceu na igreja em Pentecostes. Então, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica também se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida eterna. Então, concedeu a graça da conversão, ou seja, nenhum pagão vai ser salvo se não se converter, mas se ele se converter, ele também terá a vida eterna. Ele também entrará pela porta, pelo batismo, pela água, pela conversão, pela catequese, a Cristo Jesus. Então nós temos um mundo ainda para evangelizar. Muitos pensam assim: puxa, Jesus está, não volta, ele não volta, ele não volta. Mas ainda há milhões, bilhões de pessoas que ainda precisam se converter verdadeiramente a Cristo Jesus. Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva à vida eterna. Então, que façamos como São Pancrário, né, e seus amigos também, para que nós, os amigos Nereu e Aquiles, que também morreram diante do imperador, da força contrária desse mundo, testemunhando Jesus, para que o nosso sim a Jesus possa levar à conversão muitas almas. Aí sim, possamos nutrir o nosso espírito, glorificando a Deus, no Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, mesmo sabendo das dificuldades e perseguições deste mundo, mas queremos anunciar a vossa palavra para que muitos sejam convertidos a Cristo Jesus e alcance a vida eterna. Amém. Lembrando que a liturgia de hoje nos traz: não duvide da graça de Deus. É o que nos pede a Igreja Cristo Jesus diante das palavras e da liturgia de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia, revelar assim para nós o que é da vontade de Deus para esse dia. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais esse estudo, essa pregação, para que mais corações escolham servir sem medo à palavra de Deus, converter corações para que também sejam salvos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.